Oi, 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 chegando aqui no Backstage com Cappuccino. E será que a cobra vai fumar nessa tarde? Bom, hoje eu, Rose Backstage, estou um pouco sem papas na língua. Então vamos lá. Eu te convido para fazer uma reflexão comigo. É fundamental valorizar os talentos da sua cidade, seja através do reconhecimento público, apoio a iniciativas culturais, entre outras. Ao reconhecer e promover os artistas da nossa cidade, enfim, empreendedores e outros profissionais, você contribui para o crescimento e fortalecimento econômico, cultural da sua cidade. Boa tarde, meus queridos, minhas queridas, estou chegando aqui. E você aí, me conta, nesse Backstage com Cappuccino, o que você acha? Os talentos da sua cidade, os artistas, as pessoas que mexem com eventos, os músicos, as pessoas que fazem seus crochês, seu bordado, as manicures, cabeleireiros, enfim, todos os profissionais da sua cidade. Ele tem tido o verdadeiro valor. Eles estão recebendo o reconhecimento que devem receber pelo seu profissionalismo, independente da profissão, independente do talento que as pessoas tenham, elas precisam ser reconhecidas no seu local, principalmente na sua cidade. Não espere as pessoas fazerem um excelente trabalho e serem reconhecidas, chegarem no topo em outras cidades, para depois, quando elas já estiverem no topo, elas receberem o talento e a recompensa na sua cidade. Vocês, todos nós, eu digo, né? Tirando algumas pessoas, porque eu sempre gostei de valorizar todo e qualquer profissional. Por quê? Porque todo e qualquer profissional precisa, assim, do nosso respeito, tá? Principalmente aí, ó, os terapeutas, as psicólogas, os psicólogos, os médicos, eles têm recebido reconhecimento no seu local de trabalho, na sua cidade. Muitas e muitas vezes nós vemos as pessoas receber reconhecimento do valor do seu trabalho lá fora. Muitas e muitas vezes pessoas de fora vêm buscar o talento da nossa cidade. Essa situação, na minha opinião, e na opinião de algumas seguidoras minhas, que me abordaram na rua essa semana e pediram para mim estar falando nesse tema sobre a valorização na nossa cidade. Nossa cidade, que eu digo, não é só na cidade de Tambaú. É na cidade da região, é no estado, é no mundo. Você, com o talento maravilhoso que Deus te deu, você tem sido reconhecido na sua cidade? Você já foi homenageado? Você já foi homenageada pelo belíssimo trabalho que você faz? Será? Eu fico... deixa eu tomar um pouquinho do cappuccino. Desculpa, viu, gente? Mas é que eu conversei com algumas pessoas que estão entristecidas pelo dom que Deus deu, pela luta que elas fazem para ser reconhecida, e muitas das vezes são reconhecidas sim, mas lá fora. Não no local onde mora. Não na cidade onde mora. Não, como eu disse, eu não estou falando somente de Tambaú. Estou falando de, digamos, estou falando mundialmente. Porque nós temos muito talento, né?
Agora dá para continuar falando. Gente, boa tarde, você que tá aí, meu seguidor, minha seguidora, porque eu tô aqui falando nessa tarde, essa pauta, porque eu fui, pessoas no ponto de circular, na praça, enfim, por onde eu passo, eu faço uma pesquisa para as pessoas me falarem o que elas estão felizes e o que elas estão infelizes. Então, eu venho aqui falar, você que é um grande profissional. Na cidade de Tambaú, nós temos grandes profissionais em todas as áreas. Mas eu me entristeço um pouco ao ver que grandes profissionais não estão sendo reconhecidos como deveriam. E não é só isso. Eu viajei para fazer reportagens em outras cidades e também muitas pessoas se entristecem por não estarem reconhecendo o seu trabalho. Não é só aqui. É que nem diz na Bíblia, em todo lugar tem o joio e tem o trigo. Então, eu não estou generalizando, porque graças a Deus tem pessoas de coração bom que reconhecem os talentos que nós temos na nossa cidade. Grandes profissionais. Por mais simples que seja uma profissão, as pessoas devem sim reconhecer os talentos. Porque se não fosse aquela pessoa simples, nós não teríamos grandes empresários aí. Então, grandes empresários devem muito agradecer aos pequenininhos, né? Grandes empresas, elas só se tornaram grandes pelos funcionários que o patrão tem. Então, eu fico muito contente quando uma empresa grande reconhece os seus funcionários e parabenizam. Muitas das vezes, nós vemos até empresas que dão um carinho no final do mês para o empresário, né? Quando a empresa vai bem, né? Então, muitas empresas reconhecem o valor de um funcionário. Quem dera todas as empresas dessem reconhecimento para os funcionários. Eu creio sim que novos tempos virão e que as pessoas vão aprender a reconhecer a potência de um funcionário. E sempre eu creio em Deus que as pessoas que estão lá no topo, que chegaram com muita dificuldade lá no topo, eu creio que muitos agradecem pelas pessoas que o cercam, mas também, infelizmente, a gente vê pessoas que chegaram no topo e não valorizaram quem as ajudou. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Sempre, para qualquer profissão, a gente tem que ter alguém do nosso lado para nos incentivar, para nos apoiar. Você aí, você concorda comigo? O seu trabalho tem sido valorizado da maneira que deveria? Gente, tem pessoas que trabalham na madrugada. Tem pessoas que, enquanto a gente está dormindo à noite gostosinho na nossa cama, no calor do nosso lar, tem muita gente que está saindo para trabalhar. Tem muita gente que está chegando de madrugada, que estava trabalhando. Então, imagine só. Você que é um grande empresário. Aí você faz o seu horário de trabalho. Mas você tem as pessoas que fazem gerar o funcionamento para a sua empresa. Mas você já parou para pensar que maravilhoso você ter um funcionário que, enquanto você está dormindo, está descansando, sim, um descanso que é necessário, porque você trabalhou muitas horas do seu dia, mas você já parou para valorizar aquela pessoa que com frio, com chuva, com sol,
está lá trabalhando para ajudar você na sua empresa? Todas as pessoas devem ser aplaudidas de pé. Todas as pessoas que trabalham honestamente devem ser aplaudidas de pé, porque pelo esforço, pelo reconhecimento. E é tão bonito, né? A gente vê pequenas empresas também, o desenvolvimento, a melhoria. Mesmo que muitas reclamam, né, da economia do Brasil, mas a gente tem que agradecer, sempre sermos gratos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, por termos um trabalho, por termos uma empresa, por menor que seja, mas a gratidão é tudo. Então, de braços cruzados, sentados, nós não vamos conseguir nada. Para chegar onde quer chegar, para o seu sonho se tornar uma realidade, é preciso arregaçar as mangas e ir em frente. Concorda? Então é isso. Não deixe o seu sonho trancado numa gaveta. Acredita em você. Se tantas pessoas são empresários, empresárias, e você tem um sonho, não desista. É difícil, lógico que é difícil. Ninguém consegue nada de mão beijada. Para chegar onde se quer chegar, é necessário muito esforço, muito estudo. O estudo é tudo hoje em dia. Aliás, sempre foi, né? Mas a cada ano, a cada mês, a cada dia, muitas coisas são necessárias. Então, vamos valorizar grandes profissionais que estão aí para nos ajudar. Vamos agradecer aos professores, né? Existem professores de várias áreas e é eles que nos ensinam, né? É eles que nos ajudam a trilhar o sonho da onde a gente quer chegar. Então, tá aí uma classe que precisava ser mais valorizada também. Os professores do mundo, as professoras, né? Que paciência que elas têm, né, gente? Que eles têm. Claro, nem todos, mas a maioria sim, né? Não vamos julgar por alguns, mas eles merecem sim nosso respeito, eles e todos os profissionais. Então, ao amanhecer, ou ao entardecer, ou à noite, sempre que você encontrar alguém, dê a mão, valorize, parabenize, né? Independente da profissão que tem. E nós precisamos de todos os profissionais na nossa vida, né? Se você está precisando de uma alimentação, se você precisa fazer uma compra lá para a tua casa, onde que você vai? No supermercado, na mercearia, na feira. Então, e aí? Você valoriza esses profissionais, por mais simples que seja? Você valoriza aquela faxineira que está lá limpando para você entrar num estabelecimento e tá tudo limpinho, tudo cheirosinho? Você está valorizando? Você dá um bom dia para uma faxineira, para um faxineiro? Eles merecem o nosso reconhecimento. Vamos pensar nisso. Vamos valorizar mais as pessoas. Você valoriza aquele senhorzinho que às vezes está sentado no banco da praça? Aquela senhorazinha que às vezes está fazendo o seu crochê ou tricotando na porta da sua casa? Você valoriza? Você já parou para... Vamos bater um papo? Conhecer a história de vida? Quantos e quantos invernos aquele senhorzinho que está sentado no banco da praça
aquela senhora que está fazendo crochê, tricô, aquela senhora que está varrendo logo cedo a porta da sua casa, né, a calçada. Quantas histórias eles têm para contar. Isso tudo é lição de vida. Então, hoje, nessa tarde de Backstage com Cappuccino, eu te convido a conhecer mais as pessoas da sua cidade. Eu te convido a você valorizar as pessoas da sua cidade. Eu te convido para você conhecer os talentos da sua cidade. Muitas e muitas vezes, né, as pessoas correm muito atrás de coisas que acham que não tem na sua cidade. Mas você já pesquisou os profissionais da sua cidade? É isso que eu queria dizer nessa tarde. Valorize quem está perto de você. Não espere a pessoa se distanciar para valorizar. Valorize hoje, valorize o agora, pois amanhã a Deus pertence. Então, valorize as pessoas que estão do seu lado. E parabéns! É isso aí, gente. Então, nessa tarde, o Backstage com Cappuccino foi sobre valorizar. Por favor, compartilhe essa live. Mais tarde, faça novamente uma reflexão de todas as palavras que eu falei aqui, que eu pesquisei com algumas pessoas que vieram falar para mim, e muitas das pessoas se entristeceram com os olhos marejados de lágrima. Eu fiquei muito triste de ver a tristeza no olhar de uma pessoa que só quer um pouquinho de reconhecimento na sua cidade. É isso aí. Valorizar, dar amor ao próximo, dar carinho. Faça para o seu próximo o que você quer que façam para você. Seja espelho. Beijo no seu coração. Até mais tarde. Obrigada a todos vocês que estiveram nessa live comigo. Diga aqui, de que cidade você está falando? E qual é a pauta que você quer para o próximo Backstage com Cappuccino?